Olá, começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que vai levar para você, de casa, informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde, sempre com profissionais gabaritados especialistas no assunto. Medo de ficar doente, você já teve? Acontece muito, e quando isso vem numa fase da vida em que só se pensa em saúde, sonhos e em futuro, a gente acaba se perdendo um pouco o prumo. Mas justamente pensar sobre isso e enfrentar é o que cria as maiores possibilidades de cura. E sobre isso é o que vamos falar hoje, o medo que vamos enfrentar falando de câncer infanto-juvenil. E para me ajudar hoje nessa missão, eu convido aqui o meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Dr. Marcelo, ótimo revê-lo. É sempre um prazer, Glaucia, a gente poder tratar de um assunto tão importante. Importante e que sensibiliza muitas pessoas, o câncer infanto-juvenil. Justamente, a gente tem medo desse nome, câncer, e a gente não costuma associar essa palavra a essa fase da vida. E quando a gente associa, a gente sempre pensa de modo catastrófico. Mas enfrentar é o melhor jeito da gente conseguir mudar os desfechos. Catastrófico e enfrentar. Não é porque aparentemente é catastrófico que não pode ter um final feliz. Justamente, e é por isso que é tão importante. Esse enfrentamento possibilita novos finais para essas histórias. Vamos sentar? Vamos. Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que não tenho forma. Peso eu também não tenho cor. Quando sou fraco, me chamo brisa. E se assobio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo pum. E como a gente enfrenta um medo que é vivo e que não tem corpo, que não tem forma, não tem cor e não escolhe nem forma e nem cor. Um poema para a gente ilustrar bem isso, né, doutor Marcelo? Para a gente poder pensar sobre esse papel do medo. A gente tem medo do desconhecido, quando a gente vai falar sobre uma doença que assusta, a gente precisa recordar do que a gente tem medo, na verdade. E esse medo afasta a gente do cuidado, num momento de vida em que a gente não tem esse tempo para poder perder, né? Esperar esse medo de ouvir algo que pode ser negativo, querer adiar isso, acaba tirando a gente da possibilidade de intervir o quanto antes. Assim como nos países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, um total de 8%. Nas últimas 4 décadas, o progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extremamente significativo. Hoje, em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos da doença podem ser curados se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A maioria deles terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado. Esse fato também é interessante e também já serve para acalmar. Exatamente. A gente tem muito, no Brasil de modo geral, um medo muito grande de falar de câncer, de falar sobre isso, de trazer essa questão como uma possibilidade, e a gente tem que entender como a gente enfrenta, né? Como que a gente procura acesso, como a gente identifica que é possível modificar a história a partir desse fato, de enfrentar o medo e chegar no serviço de saúde o quanto antes. Hoje nós estamos falando sobre câncer infanto-juvenil. A gente vai abordar diversos aspectos dessa doença e outras coisas também que envolvem as pessoas que passam, né, por essa experiência, tanto os familiares quanto o paciente em si. Com o Dr. Marcelo agora nós vamos falar sobre aspectos relacionados à saúde mental. Dr. Marcelo, qual o impacto que doenças graves como o câncer têm na saúde mental, tanto de crianças quanto dos adultos que o cercam? A maior coisa que vai acontecer, o maior impacto, né, que vai modificar isso, é o contexto de vida, que vai ser outro a partir dali. A gente, quando pensa em infância e adolescência, a gente tem um caminho meio certo, né? Parece que tudo vai dar sempre certo e a gente vai ter um final de filme, assim, né? Onde todas as histórias são felizes, e sendo felizes sem sofrimento. E aí é que tá, a gente não tem essa garantia de vida em momento nenhum. E aí, quando a gente se depara com isso, a gente fica com a nossa realidade presumida devastada. E isso é o desequilíbrio para a saúde mental numa situação de adoecimento crônico, num momento de vida em que a gente não espera isso. Não faz sentido quando a gente pensa
uma criança com um adoecimento. Geralmente as pessoas perguntam, né? Por que uma criança? Porque uma criança. É onde a gente vai entendendo o porquê que é tão difícil no entorno lidar com isso. E quando a gente vai lidar com isso no entorno, a gente acaba que a criança ela não tem autonomia para poder cuidar de si. E é o nosso entorno que tem que cuidar dela. Se a gente fica com esse medo, com esse prejuízo no seu ambiente, a gente não consegue levar essa criança para o cuidado. E aí isso é ruim para a saúde mental da criança, que não pode ser criança na sua plenitude, para o adolescente, que já tem uma consciência de si e do que acontece muito maior, e da família. Né? A gente não adoece da família. A saúde mental da família fica mais afetada ainda. Sim. Pode ser mais afetada, né? Com certeza. Não tem como você receber uma notícia dessa e não mudar. Não mudar a sua perspectiva, não mudar os seus anseios. O medo, ele está presente. Porque a gente tem um destino certo na nossa cabeça e a gente foi mergulhado no desconhecido, numa coisa que a gente não vê, que a gente não espera. Mas isso não quer dizer que a gente não vai construir um desfecho feliz ou não vai, através do enfrentamento, criar condições para passar por isso bem. Né? Felicidade não tem exatamente a ver com a ausência de eventos negativos. Esse é um baita evento negativo, porque vai mudar uma perspectiva. Mas a gente pode fazer um enfrentamento e ter felicidade, ter qualidade de vida em qualquer tipo de cuidado de adoecimento crônico, em qualquer fase da nossa vida. Doutor Marcelo, isso que você falou, né, é bem importante e bem reconfortante, precisa ser bem dito várias vezes para que abra o olhar das pessoas, né? A importância de enxergar de uma maneira diferente, porque durante esse processo, eu queria que o senhor falasse sobre a importância de enxergar os outros aspectos da vida dessa criança com câncer, para além da doença. Isso ajuda nesse momento da doença? Com certeza. Vai mudar a rotina dessa criança. Então, quando a gente pensa em criança, em adolescente, a gente já liga isso com o ambiente da escola na nossa cabeça no automático. Quando você pensa assim, como era na sua infância, você vai lembrar de coisas de quando a gente estava na escola, né? E aí a gente vai levar o tratamento e, ao mesmo tempo, tirar a criança desse espaço. Então, esse é o maior desafio, conseguir entregar para a criança o direito de ser criança, mesmo que ela esteja com um adoecimento grave. E que hoje a estatística mostra que como no Brasil e fora do Brasil, a maior causa de mortalidade nessa faixa etária. Então, como que a gente lida com essas questões, com esses anseios enquanto família, né, enquanto quem cuida, e deixando essa criança ser criança? Porque às vezes a gente quer colocar totalmente dentro do sistema de saúde, do serviço de saúde, dentro do hospital, para garantir que a gente vai cuidar, entender isso como cuidado, e na hora que a gente vai levar isso para a vida da criança, ela está podendo ser criança. Eu tive uma história que eu acompanhei de perto de um grande amigo meu durante a faculdade, que o irmão descobriu uma doença oncológica grave. Criança. Adolescente. E a gente viveu isso de muito perto, porque uma coisa que aconteceu foi ele trazer o irmão para dentro da vida, né? A doença foi grave e que o desfecho é óbito, mas o processo, apesar de toda a dor, a gente consegue ver olhando o quanto é um processo que foi transformador e que foi vivido, né? Tem muita dor, mas tem muito sorriso ao mesmo tempo, porque traz para a vida, né? Traz para perto daquilo que faz sentido, daquilo que dá sentido a essa história. É preciso então um pensamento, por exemplo, como acontece com as pessoas idosas ou em cuidados paliativos, mesmo que exista um tempo menor de vida, uma vida com qualidade. Dependendo do caso da doença, se aplica esse mesmo pensamento? Sempre que a gente pensa em qualquer adoecimento crônico, esse raciocínio ele é válido. E hoje a gente tem muitos sobreviventes do câncer, especialmente sobreviventes do câncer infanto-juvenil, que a taxa de cura, quando você faz o diagnóstico oportuno, é alta. E aí, qual que é o impacto na vida desse indivíduo, desse processo, se eu sequestrei ele daquela fase de vida? Que apesar da questão de o tempo ser sempre progressivo, né, não tem como voltar, mas aquela fase, aquele contexto também é muito único e faz diferença na vida adulta. Então, esse convívio social,
essa questão de inserção na escola, de percepção do corpo, às vezes um tratamento que pode ser curativo e mutilante ao mesmo tempo, então eu vou construir a minha vida a partir daí com uma sequela do tratamento. E eu não amadureci isso no meu ambiente, né? Eu fui sequestrado do meu ambiente e agora eu vou ser devolvido. E a criança, especialmente o adolescente, ele quer as coisas do adolescente, ele vai ter os mesmos interesses, e como é namorar, como é amadurecer essa fase, por exemplo. Não deixou de ser criança, não deixou de ser adolescente. Porque adoeceu. E aí, como que a gente mantém isso, né? Tanto numa história que pode culminar com um desfecho desfavorável, com morte, mas por uma história que vai caminhar para a cura também, porque essa fase, ela não vai voltar. Doutor Marcelo, e uma equipe multidisciplinar, ela pode ajudar nesse processo? Como ela pode? Ela não só pode, como é essencial. Para você conseguir fazer esse suporte, você precisa de uma equipe multi. E você precisa de uma equipe multi com um olhar diferente do que a gente espera quando a gente fala em saúde de modo geral. Porque faz parte dessa equipe multi você trazer, por exemplo, a escola para dentro do cuidado. Então, se você falar assim que um professor faz parte desse cuidado, é estranho, pensando em saúde, mas é na sua equipe multi. Como que essa criança na escola, ela consegue frequentar a escola e frequentar o ambiente de tratamento, ela precisa estar totalmente inserida nisso, aí eu vou ter que trazer a escola para dentro do cenário hospitalar, por exemplo, e garantir essa mesma dinâmica, tentar construir essa mesma dinâmica. E aí, de repente, um professor de educação física vai fazer toda a diferença para poder garantir recreação, que aconteceria fora daquele ambiente. E que a gente, às vezes, não está acostumado a pensar que isso é um cuidado tão importante quanto a quimioterapia, quanto as outras intervenções que a gente vê sempre uma perspectiva curativa. E quando a gente chega num momento de adoecimento em que cura não é mais possível, como que eu ainda continuo garantindo para esse indivíduo não só essas condições de qualidade, mas esse direito de viver, de viver pleno, mesmo de uma condição física em que há limitações. Um ambiente saudável, então, faz toda a diferença. Com certeza. Para esse tratamento dessa criança. A gente não precisa ir longe, a gente pode pensar na gente mesmo. Se a gente adoece e a gente tem um ambiente que dá suporte, que é saudável, como que é a nossa experiência com esse adoecimento? Então, se hoje a gente faz um diagnóstico de uma doença grave na nossa faixa etária, como que é se a gente tem suporte? Como que é se a gente não tem suporte? Quanto mais vulnerável a gente é, seja para trás no tempo ou para frente, enquanto faixa etária, mais isso acentua, porque a nossa capacidade de cuidar de si vai diminuindo, e ela já é pequena na infância e na adolescência. Na infância, ela é totalmente dependente dos pais e da rede de fora, e na adolescência você vai construindo essa autonomia do sujeito, e aí é importante trazer umas questões, às vezes até difíceis de conversar com os pais, que é o direito do adolescente de escolher coisas. Né? E às vezes coisas que os pais não querem, que não é o desejo do pai, né? Mas isso aconteceria independente do adoecer ou não, porque é a fase da vida, né? E é essa transição de autonomia. Que precisa ser mantida. Justamente. Esse é a Hora da Saúde de hoje, nós estamos falando sobre câncer infanto-juvenil. Dr. Marcelo Golbo Júnior continua com a gente para o próximo bloco, e daqui a pouquinho a gente tem uma convidada, a doutora Érica Boldrini, ela que é médica oncologista da Unidade Infanto-Juvenil do Hospital de Amor. Continue com a gente.